Bom dia, estamos hoje aqui na JPR 2022, no estande da Cônica Minolta, para conversar com um físico especialista em radiodiagnóstico sobre os equipamentos digitais, né, e redução de dose e também do papel do físico médico diante dessa tecnologia, dessa renovação do parque aí no país todo. Maurício, vamos lá. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado pela a Cônica também pelo espaço, né? Poder falar um pouco da atividade do físico, né? Um pouco da visão de como a digitalização da radiologia vem acontecendo e os aspectos importantes, né? Nos últimos 10, 15 anos a gente vem sofrendo um processo de digitalização bem importante na área da saúde e a radiologia também vem participando disso, principalmente com o processo de digitalização das imagens de radiologia convencional, além de mamografia, né, e outras modalidades, né. O processo de digitalização também passa por outras etapas, mas a gente vai focar aqui com relação à parte de conversão de imagem. É importante a gente, quando está observando esse movimento, a gente entender em que momento a instituição se encontra, né? Em qual fase a instituição se encontra, né? Se é uma fase de conversão inicial, ou seja, saindo de um processo analógico para um processo digital, onde hoje basicamente a gente não conversa mais com tecnologias de radiologia computadorizada, né? E sim radiologia digital, e aí a discussão que se tem se a gente vai fazer aquisição de equipamento onde a gente vai usar uma técnica de retrofit, né, ou seja, adaptação do equipamento de raio-x que a gente tem, né, ou se a gente vai fazer uma modificação toda do equipamento para um equipamento completamente digital, né. Isso tem alguns pontos que a gente vai conversar um pouco depois, né. E entender quais são as expectativas que a instituição tem, né, com essa modificação, né. Importante a gente lembrar que saindo tanto de um equipamento que é analógico ou CR e indo para um DR, a gente vai ter uma grande quantidade de pontos de processo na etapa de digitalização que vão ser cortados, né? Isso faz o processo de aquisição da imagem ser muito mais dinâmico, né? E também possibilita, inclusive, que isso a literatura tanto mostra quanto a gente vê em várias instituições de saúde, serviços de imagem, a capacidade de a gente reduzir o número de salas de radiografia, né? Então, isso é um outro ponto bastante importante, liberando espaço dentro da instituição para outras modalidades de aquisição, né? E a gente sabe que o metro quadrado em área de saúde é bastante caro, né? E bastante disputado. Então, isso é bem importante. Uma outra questão importante que a digitalização proporciona para a gente é a distribuição das imagens, né? Então a gente tem que considerar de que forma essas imagens vão ser distribuídas, se o sistema de distribuição e armazenamento da imagem ele vai conseguir comportar o sistema de digitalização que a gente está pensando em adquirir, né? Também é importante ressaltar que a redução de dose é uma questão bastante importante e contemplada na digitalização, né? Então, ajustar parâmetros técnicos, observar se esses parâmetros técnicos estão sendo adequados para o tipo de receptor que a gente está colocando, né, para fazer uma otimização dentro desse processo. E a gente sabe que quanto menos dose, menos desgaste ao tubo de raio-x. Isso provavelmente deve retornar também em retorno financeiro, né, em questões financeiras, para redução para aumento de vida útil do tempo de raio-x, né? Além disso, dependendo da solução que a gente for encontrar, é importante a gente tentar observar se o equipamento de raio-x que vai permanecer na instituição, ele tem compatibilidade com o receptor, pensando, por exemplo, na grade, né? Então, a gente sabe que hoje em dia a maioria das soluções, elas têm tecnologia para supressão de grade, mas como a gente tem muitos players hoje em dia no mercado, é uma coisa que a gente tem que certificar, né? Então esses impactos eles têm que ser bem avaliados. Além disso, os fluxos de trabalho, né? Se o PACS da instituição vai comportar o que está sendo gerado, se a imagem que vai ser visualizada dentro do PACS
vai poder ser visualizada em monitores adequados ou monitores que a instituição avalie que são adequados e como esse exame vai ser entregue. Então, na verdade, tem uma série de outros impactos dentro da rotina de trabalho e como a instituição vai estar entregando essa informação para o paciente e para o médico solicitante, que são muito importantes da gente observar, né? Tudo isso acaba sendo contemplado e, na verdade, a gente tem que ter uma visão também com relação aos requisitos legais, né, que a Anvisa coloca para a gente poder operar esses serviços de imagem, né? Então, nesse ano foi renovada uma portaria, que é a portaria 611, que ela coloca quais são os requisitos tanto de proteção quanto de qualidade, né, e de gerenciamento de risco para trabalhar para serviços que utilizam radiação ionizante, né? E eles também publicaram uma instrução normativa que determina alguns critérios de desempenho que são específicos para radiologia convencional, né, que é a IN número 90. Tá? Tem instruções normativas para todas as modalidades de radiodiagnóstico, mas essa especificamente é para raio-x convencional. E lá ela trata de alguns critérios de desempenho para a imagem digital. Então a gente tem que observar se essa modificação, né, transposição aí de analógico ou de CR para uma tecnologia DR vai poder atender esses critérios de qualidade e segurança, né? Então, um dos pontos bem importantes é a questão de quando a gente pensa em qualidade, né, a gente pensa em reprodutibilidade dos processos, né? E tem um item importante dentro do equipamento de raio-x, que é o controle automático de exposição, né? O controle automático de exposição ele fica entre o paciente e o receptor de imagem, né? Eventualmente, para equipamentos que já são 100% digitais, esse controle automático de exposição pode já estar no receptor de imagem, né? Depois o Marcelo até pode comentar alguma coisa sobre isso, pensando nos equipamentos da Cônica, né? E esse controle automático de exposição ele tem uma função importante, que é pensar na reprodutibilidade da quantidade de radiação que vai chegar até o receptor, né? Geralmente são 3 câmaras que vão trabalhar ou individualmente ou de modo conjunto, né, para que eu consiga ter uma reprodutibilidade da quantidade de radiação que vai chegar no paciente, né? Quando a gente pensava no processo analógico, né, de tela-filme, eu tinha que ter esse processo muito bem controlado, porque, para quem lembra disso, lá naquela curva de Hunt, né, eu tinha uma curva em S, eu tinha que trabalhar na faixa de latitude, que era uma reta, né? Hoje, como a faixa dinâmica dos receptores digitais ele é com latitude quase que integral, se eu tiver uma subexposição até um certo limite ou uma sobreexposição, isso não é problema para a imagem digital, né? Então, o que acabou acontecendo na maior parte dos serviços é que não houve uma adaptação do processo analógico para o processo digital. Então, em alguns casos, a gente observa sobreexposição dos pacientes, né, usando técnicas que não são otimizadas. Então, é muito importante a gente rever esses processos, né? A RDC coloca isso muito bem claro, né, no seu texto. Então, é um ponto importante, né? E o físico médico tem um papel bem importante nessa etapa de tanto educação, treinamento, quanto de revisão desses processos, né? Então, a gente controla, por exemplo, o funcionamento do sistema de controle automático de exposição, a gente verifica a repetitividade, né, que é a capacidade de repetir essas medidas, né, de maneira que o processo seja controlado, né? Além disso, a gente também verifica como é o comportamento do sistema de automático de exposição para espessuras diferentes do paciente. Desculpe. De maneira que a gente consegue, inclusive, verificar em diferentes técnicas, né, em diferentes KVs, esse comportamento, né? Então, a gente garante que o sistema vai estar funcionando de forma adequada, né? Mas a gente não garante o uso da técnica adequada, né? Então, é muito importante
a gente lembrar de conceitos bem básicos, né? De uso de constante de sala, né? De uso de espessômetro, de colimação de feixe, né? Porque hoje, assim como a gente pode editar e recortar uma imagem no celular, né? Num raio-x, numa imagem digital, a gente também consegue fazer esse recorte, né? Mas com esse recorte a gente não elimina a radiação espalhada, que vai chegar até o AEC e vai modificar o comportamento resultante, né, da imagem. Então, é importante a gente observar tudo aquilo que a gente aprendeu lá na radiologia convencional e analógica ainda se aplica para a radiologia digital, né? E na ideia da sobreexposição, ou seja, ter uma exposição além do necessário, eu vou estar expondo o paciente de forma desnecessária, né? Mas eu não vou ter um impacto na imagem assim como eu tinha lá na imagem analógica, né? Então, isso acaba ficando, de certa forma, mascarada, né? Então, é muito importante a gente ter esse controle e essa ideia. Como a gente pode fazer esse controle, né? Para sistemas que são diretamente digitais, que tem um acesso do receptor, uma comunicação do receptor com o gerador de imagens, a gente tem a possibilidade de saber qual foi a dose que foi emitida pelo equipamento. Então, ou pela informação de curvas de calibração e interpolação entregue, né, pelo equipamento, a gente vai ter informação de produto dosiária, né, geralmente dado lá em centigray por metro quadrado, né, ou a gente pode ter um dispositivo acoplado na saída do colimador, né, onde a gente pode fazer essa medida e ter comunicação direta no receptor de imagem, né. E com isso eu posso ter informação escrita diretamente na imagem que foi gerada para o paciente, né. Então, esses parâmetros podem ficar visíveis para o operador, ele vai ter uma ideia de qual foi o nível de exposição que o paciente foi submetido, né. Então, eu posso ter essa informação ali na mão do operador, ele vai saber se ele vai estar subexpondo o paciente, né. E para os sistemas que não têm integração direta com o gerador, a gente pode fazer isso através do índice de exposição, né, onde eu posso estabelecer índice de exposição alvo, né, e esses índices de exposição, eles são também informados para o operador no console de operação e também ficam gravados na imagem DICOM, né. Isso está diretamente relacionado à quantidade de radiação que chega no receptor de imagem, tá? Os fabricantes usam cada uma métrica definida, mas isso está padronizado por documentos como, por exemplo, IECs e documentos da Associação Americana de Físicos em Medicina, tá? Então tem formas de a gente manejar isso, né? Essas duas informações de produto dosiária quanto índice de exposição podem ser usadas para a gente gerar e rodar processo de otimização de dose, né? Isso é uma das coisas que a RDC 611 preconiza que seja feito como rotina de otimização de exposição de pacientes, né, dentro dos processos de qualidade dos serviços de radiologia, né? Então, a forma como a gente pode fazer isso já está muito bem descrito, né? A gente tem documentos da ICRP, né, Comissão Internacional de Produção Radiológica. Tem um documento relativamente recente, que é de 2017, a ICRP 135, né, que diz exatamente como se fosse uma receita de bolo de como operacionalizar isso dentro dos serviços para cada uma das modalidades de imagem, né. E da mesma forma, eu não tendo essa informação de dosimetria, eu ainda posso fazer esse controle através da verificação do índice de exposição, né. Inclusive, eu recomendo para vocês uma aula que foi feita pela Sociedade Paulista de Radiologia, no grupo do Latin Safe. Foi uma aula foi ministrada pela Física Márcia, né? Dei uma pesquisada aí no site da Sociedade Paulista de Radiologia, que vocês vão encontrar, né? Então, de certa forma, assim, essa seria formas, né, de a gente poder otimizar os recursos de radiação, né, para os processos que são digitais da imagem, né,
a gente sempre lembrar das regras de ouro da radiologia, né? Colimação, uso de técnicas adequadas com medida de espessura de paciente, a gente, né, usar as regras de aumentar na faixa de operação de radiologia diagnóstica convencional de 60 até 100 kV, a gente usar aquela regrinha, né? Variando 10 kV, eu vou ter uma variação de 50% de MS. Né? Então, são regras práticas que a gente vê direto na prática que podem ser muito bem utilizadas e ainda devem ser utilizadas na radiologia digital. Então, era basicamente esse recado para dar. Obrigado. Muito legal, Maurício, te agradeço muito. Conversar com um especialista é sempre muito diferente, né? Em poucos minutos, o Maurício conseguiu abordar praticamente todos os pontos relevantes aí da tecnologia digital. Maurício, queria te dizer também que a Konica, na verdade, né, por ser uma companhia japonesa, ela tem uma preocupação assim, inerente em relação à dose, né? Todos os produtos que o Japão produz, na verdade, na área da radiologia, tem essa preocupação iminente ali da dose. A Konica trouxe para o Brasil uma família de placas DR, né? Essas placas podem ser usadas, inclusive, né? Tem um software que é o Remote Insight, pode ser usadas para a gente fazer esse controle de dose, a gente consegue saber cada exposição que foi feita dentro da sala, o tipo de protocolo usado, a quantidade de radiação usada, né? Enfim. Então essa preocupação ela é inerente no produto japonês e que a Konica trouxe para o Brasil. Mas queria te agradecer, né? Não só pela parceria aí, mas pela qualidade com que tu conseguiste atingir aqui nessa nossa conversa. E vou te convidar para a gente ver alguns outros produtos aí no instante agora, tá bom? Obrigado. Obrigado, gente.